Vocês me vêm falando muito aqui da relação do intestino com as diversas queixas e patologias. Então hoje eu vou falar especificamente das anormalidades do sistema nervoso e essa relação com as disfunções nessa barreira intestinal, nessa barreira dessa mucosa intestinal. E para isso eu selecionei alguns slides do curso de formação que eu estou fazendo pela 4AM, que é um curso de medicina metabólica e anti-aging, né? E medicina integrativa. E nesse módulo especificamente de neurologia, que aborda as doenças neurológicas, ele fala muito em todas as aulas dessa importância dessa modulação desse intestino, tá? Eu não vou falar muito aqui em relação aos objetivos da aula, mas eu escolhi um slide que ele traz, né, um slide inicial que ele fala justamente desses fatores que trazem essa disfunção nessa barreira intestinal e com o que é que ocorre depois que essa barreira intestinal deixa de estar íntegra, né? Então a gente tem, o nosso intestino ele tem essa barreira, né, que forma uma barreira de proteção mesmo e que não deixa passar essas moléculas nocivas para a nossa circulação, tá? E a partir do momento em que essa barreira, ela se quebra em alguma parte, essa mucosa, ela se degrada e se quebra, né? Ela traz comprometimentos nesse intestino e que vão agir nos diversos órgãos e sistemas. Então, imagine que o que é que pode causar uma disfunção nessa barreira? Então, o uso de medicações, a nossa própria dieta, o estresse, tanto físico quanto psicológico, as infecções, as inflamações, tudo isso podem trazer uma disfunção nessa barreira intestinal. Essa barreira tendo essa disfunção, a gente vai deixar passar moléculas nocivas através dela. E aí, como consequência, vem as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares, né? Alimentos que não nos causava desconforto hoje já nos causa. E a partir daí esse corpo vai ficar lutando contra ele mesmo, né? Nesse processo de uma roda que vai girando e que não se repara até chegar às chamadas patologias autoimunes, né? Então eu não posso pensar em tratar uma patologia autoimune se eu não penso nesse intestino, já que ele corresponde a 70% a 80% da nossa imunidade. Então, observe como a influência nessa disfunção da barreira intestinal causa disfunções autoimunes e neuroimunes e neuroinflamatórias. Então, esse outro slide aqui, ele mostra um artigo em que fala justamente isso, né? Vários tipos de estresse psicológico e físico induzem a disfunção dessa barreira intestinal, resultando em captação aprimorada do material potencialmente nocivo, como eu falei anteriormente, por exemplo, antígenos, toxinas, moléculas pró-inflamatórias, do lume intestinal à circulação. E aí o corpo começa a ter todas essas alterações autoimunes. Um outro artigo aqui mostra que as disfunções nessas células intestinais podem ser interrompidas secundariamente durante o curso de diversas doenças, permitindo subsequentemente o fenômeno de translocação bacteriana, ou seja, as bactérias que convivem normalmente no nosso corpo, que estão fora dessa barreira aqui, que não passariam, elas passam porque essa barreira está em disfunção. E aí promove justamente essa resposta inflamatória sistêmica, que é o que a gente chama muito de uma inflamação subclínica, antes da patologia estar instalada, que geralmente está associada à deteriorização clínica. Esse é um outro artigo que fala da importância dessas junções desse epitélio. Aqui mostra exatamente, né, uma barreira intestinal íntegra e uma barreira que não está íntegra, que está em disfunção. E o que acontece quando ela está em disfunção? Justamente passando todas essas moléculas nocivas para a nossa circulação. Então, o aumento da permeabilidade intestinal ou epitelial pode ser importante no desenvolvimento de inflamação crônica,
mediada por células inflamatórias, né? As citocinas pró-inflamatórias aumentam ainda mais a permeabilidade intestinal, estabelecendo um ciclo vicioso de inflamação crônica. Então, se a gente não trava aí, se a gente não modula esse intestino e volta novamente essa barreira a estar íntegra, o nosso organismo ele só vai virando uma bola de neve de inflamação crônica, tá? Então, nesse outro artigo aqui, ele fala, né? Agora é evidente que a inflamação bidirecional entre o trato gastrointestinal e o cérebro, ou seja, essa relação, principalmente através do nervo vago, que é esse nervo justamente que leva esse chamado até o cérebro, né? Do intestino até o cérebro e do cérebro para o intestino, porque ela é uma via bidirecional. Eixo que a gente chama de microbiota intestino vago cérebro é vital para manter a homeostase, o equilíbrio, e também pode estar envolvido na etiologia de várias disfunções, distúrbios metabólicos, mentais, neurais, tá? Então, em artigos, a gente poderia colocar aqui para mostrar isso aí. E por último aqui, ó, as várias patologias, várias queixas que podem vir relacionadas dessa alteração, dessa ligação, desse eixo intestino-cérebro. Então, dores, autismo, esclerose múltipla, alterações cardiovasculares, obesidade, depressão, ansiedade. Então, observe que não adianta eu tratar uma ansiedade, uma depressão, um autismo, uma esquizofrenia, sem pensar nesse intestino, porque é ele quem manda esta informação para o cérebro e essa liberação de neurotransmissores.